Ok, estamos de volta à segunda parte de Hebreus 5, a partir do 11 até o capítulo 6, 1, 2 e 3. Ok? Como eu falava no vídeo anterior, vou detalhar quais eram as verdades elementares que o autor cita aqui. A primeira, o arrependimento das obras mortas. A vida cristã, irmão, a vida cristã começa com o arrependimento, com a metanoia, com a mudança de mente. Perdão. Né? É literalmente uma mudança de mente. Você passa a ser outra pessoa de fato quando a tua mentalidade é transformada. Sem uma mentalidade transformada, você vai se esforçar e vai cansar e vai se frustrar e não vai conseguir chegar aonde Cristo quer levar você. É necessário primeiro a metanoia, que é feita através da palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, não por obras de justiça que nós tenhamos feito, mas pelo lavar regenerador da palavra, pela renovação do Espírito Santo, que é feita pelo Espírito Santo. Tá? Então, o arrependimento das obras mortas. O cristão começa com uma nova atitude para com Deus, para com os homens, para com a vida e para consigo mesmo. Ele precisa ter uma nova perspectiva sobre isso. Né? Ver como Deus vê, pensar como Deus pensa. Né? As obras mortas aqui citadas podem ser ações que conduzem à morte, né? Ou como está ali em Levítico capítulo 20, se você ler a Bíblia, Levítico capítulo 20, você vai ver quais eram os pecados, ou uma lista de pecados que eram punidos com pena de morte. Né? Por isso que lá no Novo Testamento, Tiago diz, existem pecados que são para a morte e outros que não são para a morte. Né? Faz essa diferenciação. Então podem ser obras que conduzem à morte, né? Ações mortíferas, ações imorais, egoístas, ímpias, desafeiçoadas e que conduzem à morte. Podem ser ações que mancham, por exemplo, né? O simples fato de tocar em algo impuro manchava aquele sacerdote, manchava aquela pessoa. Né? Tocar em alguém impuro, tocar numa mulher que estava no seu período menstrual, né? No sentido sexual falando, tá? Tornava esta pessoa impura. Tá certo? Então, ou uma pessoa, como acontece ali, a mulher que tinha fluxo de sangue, quem tocou naquela mulher tornou-se impuro, né? Segundo a lei, segundo a tradição, até do Antigo Testamento, assim era, tornava-se impuro. Tá certo? Então, pode ser ações que mancham, podem ser obras que não têm relação com o caráter. Ou seja, o que é isso? Obras que não têm relação com o caráter. O sujeito vai lá e apresenta o seu ritual, apresenta o seu sacrifício, cumpre o que diz a letra, mas aqui dentro não transformava nada, não havia um arrependimento de coração. Por isso, tantas vezes também no Antigo Testamento está escrito: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração. Né? Porque Deus chegou ao ponto de estar cansado dos sacrifícios. Eles apresentavam sacrifícios dizendo: bom, se eu apresentar o sacrifício, estou perdoado. É a lei. Deus não vai contra a palavra dele, é a lei. Mas aqui dentro não havia mudança nenhuma, não havia transformação de caráter. Então, abandono das obras mortas, daquilo que não tem a ver com a vida. Hoje em dia, nós, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo, não fazemos mais sacrifício de animais para perdão dos pecados, porque cremos que Jesus se ofertou uma vez por todas, e foi a oferta suficiente, e por causa dele, nesse novo sacerdócio, nós não precisamos apresentar sacrifício após sacrifício, não precisamos pagar promessa, pagar votos para sermos perdoados. Não precisamos pagar penitências para sermos perdoados. Né? Hoje, em Cristo Jesus, mediante o arrependimento e a confissão, somos perdoados de todo pecado. Né? Mas o mero professante da fé muitas vezes não consegue entender isso.
O crente criança não consegue entender essas coisas simples assim, tá? Então nós não dependemos mais de rituais externos e nunca, a ponto de que nunca vamos a experimentar a verdadeira vida cristã se ficarmos apenas no evangelho exterior. Precisamos que em nós haja transformação. Amém? Eu espero ter me feito entender. Segundo, que a fé que tem posto o olhar em Deus, né? A fé em Deus ali, arrependimento das obras mortas e fé em Deus, né? O essencial na vida cristã é olhar a Deus e não aos homens em busca de aprovação. Busque a aprovação de Deus acima da aprovação dos homens. Busque a glória de Deus acima da glória dos homens. Busque o reconhecimento da parte de Deus acima do reconhecimento dos homens, né? Então, eu e você precisamos ter esse olhar da fé em Deus, determinar ações não pelo veredito dos homens, mas pelo veredito de Deus. Não buscar a salvação em seus próprios logros, mas sim a graça de Deus. Terceiro, a doutrina de batismos, né? Como eu disse anteriormente, né? O cristão, todos nós que cremos em Jesus, precisamos sim sermos batizados em Cristo, cumprir o mandamento do batismo nas águas. Mas aqui a palavra original do grego é batismos, que tinha a ver com as purificações que eles faziam no culto judaico, tá? Então no batismo cristão, eu e você precisamos entender qual é o significado do batismo. Nós precisamos ter essa verdade elementar dentro de nós. Precisamos entender, compreender o significado do batismo, o significado do compromisso com Deus, da aliança que firmamos com Cristo Jesus, da forma como somos abraçados à fé e abraçamos a fé e passamos a fazer parte da igreja, somos recebidos na igreja. Tudo isso é necessário, né? Mas não precisamos mais de rituais de lavagens purificatórias. A nossa lavagem é pela palavra. Deus não começa por fora. Deus está nos lavando e nos limpando primeiramente por dentro. Amém? Ponto 4, a imposição de mãos. Qual o significado da imposição de mãos? Por que os judeus impunham as mãos sobre outras pessoas? E por que eu e você impomos as mãos? Jesus disse, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, olha, não impõe a mão sobre ninguém precipitadamente. Um assunto não tem nada a ver com o outro. Quando Jesus fala para impor as mãos sobre os enfermos e os curarem, era para transmitir saúde, né? Lá na frente, Tiago diz, orem pelo doente e os seus pecados serão perdoados. Cada uma dessas imposições de mãos tem significado diferente. Para um judeu, o que significava a imposição de mãos? Primeiro, significava transferência da culpa. Quando eles iam apresentar um sacrifício diante do sacerdote para perdão dos seus pecados, eles colocavam as mãos sobre a cabeça daquele animal, transferindo a culpa para o animal, né? Para que quando o animal fosse sacrificado, ele obtivesse o perdão. Então era uma transferência de culpa, né? Significava transferência de bênçãos. Abraão chamou Isaac e o abençoou. Isaac chamou Jacó e Esaú. Ele queria primeiro abençoar Esaú, afinal Esaú era o filho mais velho. Mas Jacó veio primeiro e ele abençoou Jacó e abençoou Esaú. Cada um com uma bênção diferente, ou seja, a imposição de mãos para transferência de bênçãos. É esse tipo de significado que tem quando vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ele será perdoado. Transferência de bênção, né? Ou então, não, é isso mesmo, é isso mesmo, né? Transferência de culpa, transferência de bênçãos. E o terceiro, que tem a ver com o que Paulo escreveu para Timóteo, olha, não imponhas as mãos sobre ninguém precipitadamente, tem a ver com isso aqui. Era o sinal de colocar à parte para uma função especial. Um homem era ordenado
para uma função ministerial mediante a imposição de mãos. Paulo fala para Timóteo, para Tito, eu não lembro para qual dos dois, e diz assim: olha, não despreze o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição de mão dos presbíteros. Ou seja, foi abençoado, foi liberado sobre ele uma bênção, foi liberado sobre ele a capacitação para aquele ministério. Então a imposição de mãos tem vários significados. O que mais importa sobre a imposição de mãos hoje, irmãos, que eu e você temos que ter a consciência e a ciência disso, é que a imposição de mãos, o efeito da imposição de mãos, depende não do cargo de quem está impondo as mãos sobre você. Não depende do cargo que essa pessoa ocupa. Depende sim da intimidade e do relacionamento que essa pessoa tem com Deus, da autoridade que ela tem diante de Deus. Isso sim, independente do cargo que ela ocupa, independente da função que ela exerce no corpo. E aqui já vai um detalhe muito importante. Não coloque a cabeça embaixo da mão de homens ímpios, de pessoas ímpias. Não deixe crentes, pastores, líderes que não seguem a palavra de Deus pôr a mão sobre a sua cabeça, né? Evite, e se você sabe que aquele líder religioso está vivendo uma vida de pecado, de maneira nenhuma deixe ele impor as mãos sobre a tua cabeça. Não se sujeite a esse tipo de autoridade. Se sujeite sim à autoridade que se apresenta diante de Deus, que confessa os seus pecados, que vive uma vida santa, que vive uma vida justa, reta. A esse sim se submeta. Receba a bênção dessa pessoa que tem defeitos, que erra, mas que não vive no pecado. Tá certo? Outro tema que ele cita a seguir, a ressurreição dos mortos. Todo judeu era familiarizado com isso. Quando Jesus vai curar, ou está indo para visitar Lázaro, que está morto há 4 dias, Jesus chega e é recebido por Marta, e Marta diz: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Maria fala da mesma maneira: eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. O que elas não contavam é que a teologia delas estava limitada a um pensamento que elas tinham até então. Agora chegou ali o dono da vida, Jesus Cristo, que é capaz tanto de ressuscitar na ressurreição dos mortos, e a Bíblia fala sobre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Jesus é capaz tanto de ressuscitar lá no dia do arrebatamento ou no dia do julgamento final, mas aqui Jesus estava presente e ele demonstrou que aqueles que crescem nele poderiam realizar milagres semelhantes ao que ele realizaria naquela hora. E Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos, né? Então ia além do conhecimento que eles tinham. Mas eles não precisavam ser explicados de novo sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque é um assunto comum. E o Evangelho de Cristo Jesus fala sobre ressurreição. É certo que todos nós que dormirmos no Senhor seremos ressuscitados juntamente com Ele. Primeiro os que estiverem mortos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Este corpo corruptível dará lugar a um corpo incorruptível. Este corpo mortal dará lugar a um corpo imortal. E estaremos para sempre com o Senhor. É simples assim, né? Simples. Simples de compreender, simples de se entender, né? E por último, né, ele fala sobre o juízo eterno. Mesmo os judeus naquele tempo sabiam bem o que era isso. Basta ver o que Davi escreveu a respeito, muito tempo antes, a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Não deixará que a minha alma permaneça na morte e que seu santo veja a corrupção, né? Está falando de inferno, está falando de Seol, coisas que eram comuns também já no judaísmo. Agora nós sabemos o que diz Hebreus 9:27, ao homem está determinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Está determinado.
vivemos esta vida, temos esta oportunidade para crer em Jesus, para reconhecer o sacrifício de Cristo, para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, confessá-lo, amá-lo, segui-lo. Temos esta vida como oportunidade. Porque quando chegar o dia em que a alma é separada do espírito e o corpo volta para a sepultura, aí não tem mais o que fazer. Depois disso, resta apenas o juízo eterno, né? E haverá aqueles que creram em Cristo, que seguiram a Cristo, que serviram a Cristo, que se colocaram e se esconderam na graça de Cristo, que se submeteram às bênçãos da graça. Como assim, pastor? Se submeter à bênção da graça? Simples. Quem se submete à bênção da graça tem uma vida reta e justa diante de Deus e diante dos homens. Quem não se submete à graça não consegue dar bom fruto e continua tendo uma vida de pecado. E nunca de fato está em Cristo. Ai, ai. Que Deus nos ajude a permanecer em Cristo e não permanecer apenas nessas verdades elementares. Tudo isso que eu estou falando são verdades elementares. Todo crente precisa saber e ter isso em mente, nunca esquecer. Faz parte da vida do cristão, né? O cristianismo foi desde o princípio uma religião de juízo. Nenhum cristão tinha permissão de esquecer que no final deveria enfrentar-se face a face com Deus e que o que Deus pensava dele era imensamente mais importante do que o que os homens pensam. Em sua vida, deveria buscar sempre agradar a Deus mais do que aos homens, ou agradar a Deus e não aos homens. Tá? Mas eu sei que a pessoa que agrada a Deus acaba sim sendo aceito pela maioria dos homens. Seremos odiados pelo mundo, por aqueles que estão afundados no sistema do maligno, como nós percebemos. Quantas pessoas odeiam os cristãos? Quantas pessoas odeiam os crentes? Porque odeiam aquilo que nós valorizamos, porque odeiam aquilo que nós pensamos, pregamos, ensinamos e insistimos. Porque odeiam o que nós realmente somos, porque nós somos aquilo que valorizamos, aquilo que estamos convictos. Acabam também odiando a nós. Porque odeiam a Deus, odeiam também os cristãos. Mas muitos, sim, eu repito, muitos acabam dizendo: glória a Deus pela vida desse crente. Eu não gosto do que ele diz, não gosto do que ele prega, mas a vida dele é um exemplo. Amém? Eu paro por aqui e volto no próximo estudo falando a partir do verso 4, né? Trazendo para mim um dos temas mais difíceis da Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo 4 e em diante. Um dos temas mais difíceis de se entender, compreender e de ensinar a respeito da Bíblia Sagrada. Tá bom? Que Deus abençoe a você. Eu espero que você continue acompanhando essa série de estudos. Que Deus nos ajude a não ficarmos paralisados, indolentes, desprezando o conhecimento bíblico, desprezando principalmente o conhecimento de Deus, e que o Senhor nos conduza para um crescimento espiritual sadio. Esse conhecimento que Ele espera que eu e você cresçamos. Deus não quer que nós fiquemos cabeções, que sabemos tudo da Bíblia, mas continuamos com um comportamento de criança. Que Deus nos faça crescer no conhecimento e na graça. Tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus.